Olá, tudo bem com você? Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Nirvana Brasil, canal NB. Bom, amanhã é dia 5 de abril, data da morte de Kurt Cobain. Nesses últimos anos eu aprendi que é a melhor maneira de lembrar de alguém que nós gostamos, que nós admiramos, e quando eu digo admirar é da maneira artística, tá? Pelo menos no meu caso, não é uma questão pessoal ou algo assim. Eu achava ele um cara extremamente artista, né? Eu sou apaixonado pelo artista Kurt Cobain. Não estou pondo em julgamento a questão de drogas e etc. Nada melhor do que relembrar de fatos que ocorreram, por que ocorreram e lembrar do trabalho, né, da boa música e etc. Então, hoje, um dia antes da data da morte, vou falar um pouco do começo, um pouco da vida, do que influenciou, do ambiente que ele vivia, como as coisas podem ter surtido um efeito no Kurt para que ele pudesse produzir a arte que ele produziu. Vocês vão ficar sem me ver um pouco, porque eu tentei fazer uma coisa bem legal, bem mesclada, então vou usar imagens da web de Aberdeen para tentar ilustrar bem tudo que eu vou falar, beleza? Então, vamos lá! Kurt Cobain nasceu em Aberdeen, Washington, em 1967. Apesar de sua forte associação a Seattle, ele só viveu na cidade por 18 meses. Gente, vocês ouviram isso que eu falei? Kurt Cobain viveu em Seattle, ele viveu 18 meses lá, foi menos de 2 anos. Em Aberdeen ele viveu 20 anos, porque aí ele mudou pra Olímpia, né, Montezano e tal, mas ele viveu 20 anos em Aberdeen. A sua obra e sua vida foram influenciadas pelo tempo que passou em Aberdeen. Esta, por sua vez, foi transformada por Kurt. Kurt Cobain compôs cerca de uma centena de canções, e quase metade delas foi escrita em Aberdeen, ou então influenciada pela impressão que a cidade deixou em sua mente. Nenhuma outra canção tem uma conexão maior com a Aberdeen física ou expressa melhor a ligação emocional de Kurt com ela do que Something in the Way, do álbum Nevermind. A potência dessa canção, junto aos ouvintes, e o modo como o lugar físico exerce uma fascinação sobre os fãs, mostra como o trabalho de Kurt transformou uma minúscula parte real do mundo. Something in the Way tem apenas 9 versos, e uma estrutura bastante simples, e o refrão repete ali as 4 palavras do título, com Kurt pronunciando aí cada sílaba com zelo, que contrasta com o modo em que ele canta em Smells Like Teen Spirit. E aí você vai ouvindo, né? O narrador está debaixo da ponte, onde há um vazamento em sua lona e ele está vivendo das gotas que caem do teto. Quem ouve, né, já viaja no núcleo emocional de um homem que sente a sua presença no mundo mais como um entrave do que como uma bênção. A canção funciona bem porque os acordes menores se encaixam perfeitamente à letra, que trata do sentimento universal que é a desconexão. Esse sentimento de desconexão era frequente nas atitudes e na obra de Kurt.
A desconexão do mundo, o tema da desconexão do mundo, teve um papel fundamental e central na obra de Kurt e nas suas composições. A letra de Something in the Way não cita Aberdeen diretamente, mas Kurt declarou em muitas entrevistas que tinha composto a canção quando morou na rua, debaixo da ponte, entre aspas. Bom, pessoal, eu disse entre aspas porque Kurt Cobain não morou debaixo da ponte. Repito, Kurt Cobain não morou debaixo da ponte. Ele não morou de verdade lá. Até porque a ponte de Aberdeen, a qual se referia, atravessa um rio influenciado pela maré, que significa que o nível de água baixa 2 vezes por dia. Ou seja, ele pode ter tirado um cochilo lá, mas no máximo ele ia lá para fumar e fazer outras coisas, porque não tinha como, não tem como. Dá uma olhada aí nas imagens para vocês verem. Ainda assim, a explicação passou a fazer parte do seu mito, assim como a própria ponte. A ponte da rua Young fica a 2 quarteirões da casa onde Kurt passou a infância. Um fato que por si só diz muito sobre o quanto se sentia desconectado da família. A ponte, como vocês podem ver, tem apenas 100 metros de comprimento e parece igual, vista de ambos os extremos. A parte de baixo só chama a atenção pelas colunas de concreto que se erguem das águas, lado a lado já com as sustentações deterioradas de um velho pier. O efeito é o de diversas figuras geométricas com ângulos tortos. A ponte da rua Young atravessa o rio Wishkah, um pequeno afluente que tem por lá. As águas do rio são lamacentas, opacas e sempre amarronzadas devido ao recuo da maré. Esse lugar inspirou o título do álbum ao vivo, né, o From the Muddy Banks of the Wishkah, das margens lamacentas do Wishkah. Esse álbum ao vivo foi lançado em 96. Vamos lá, a área debaixo da ponte tem apenas 25 metros quadrados. Cabe aí mais ou menos uma dúzia, né, de pessoas sentadas. Mas quando a água sobe, o espaço é significantemente reduzido. Kurt passou um bocado de tempo ali, sabe? Era tipo um santuário para os jovens, distanciando eles ali do mundo adulto, onde eles podiam refletir, né? Refletir. Aí os fãs do Nirvana transformaram o local numa lenda, inflamados pelas histórias que Kurt contava e também por uma série de rumores imprecisos de que aquele teria sido o lugar onde ele usou heroína pela primeira vez. Kurt já usava drogas em Aberdeen, mas provavelmente o máximo que ele fez embaixo daquela ponte foi fumar um baseado de maconha, ou encher a cara. Já havia pichações sobre a ponte na época de Kurt, algumas feitas por ele próprio, mas hoje em dia o local se tornou uma espécie de templo. Cada centímetro quadrado disponível é ocupado por mensagens dos fãs para ou sobre Kurt, muitas delas em línguas estrangeiras. É uma parada obrigatória na peregrinação dos fãs do Nirvana e uma das atrações turísticas mais populares de Aberdeen. As pessoas vão lá em busca de uma parte de Kurt Cobain, e a minúscula área debaixo da ponte é o ponto mais importante que consegue encontrar em sua cidade natal. Kurt Cobain partiu de Aberdeen há muito tempo e também desse mundo, mas a ponte da rua Young permanece ligada à figura de Kurt por intermédio aí de uma canção, Something in the Way. Quando Kurt nasceu em 20 de fevereiro de 1967, seu pai trabalhava num posto de gasolina. A família morava no número 2830 e meio da Aberdeen Avenue, na cidade de Rockham, embora Kurt tenha nascido no hospital em Aberdeen. Mais tarde, os Cobains se mudaram para uma casa no nordeste de Aberdeen, próximo à ponte da rua Young, num bairro cujo apelido era Varandas do Crime em português, por causa da grande quantidade de encrenqueiros que lá viviam. O próprio Kurt foi preso 2 vezes durante o tempo que passou em Aberdeen, por pichação e posse de álcool enquanto menor de idade. Aquele endereço, né, pela metade, meio, onde Kurt morou quando era bebê, se tornaria uma tendência na vida dele. Foi a primeira das 5 casas em que ele morou, em que ele viveria ao longo de sua vida, a ter um meio no número. Todas eram barracões, garagens, cabana, parte de apartamento, garagens convertidas, criadas em uma própria residência, sabe? Tudo pela metade. Com isso,
Quase todos os lugares onde Kurt morou, com poucas exceções, tinham aquela sensação de algo temporário, sabe? Algo no caminho, como se tivessem sido agregadas a outras residências, nunca um lar genuíno. E aqueles que lá viviam sempre estavam muito perto de se tornarem sem teto. Kurt via Aberdeen como uma cidade desconectada do resto do mundo, tanto no âmbito cultural quanto econômico, mas às vezes também no sentido literal. A estrada principal rumo a Aberdeen fica à beira de um penhasco, e vez ou outra, depois de fortes chuvas, uma rocha ou lama desce e bloqueia o caminho. Em dias como estes, Aberdeen não fica isolada do mundo de maneira apenas metafórica, mas também fisicamente. A primeira banda de Aberdeen a ser contratada por uma grande produtora não foi o Nirvana, mas sim um grupo de thrash metal chamado Metal Church, Igreja Metal, né? Seu auto-intitulado álbum de estreia, lançado em 1984, vendeu 70 mil cópias e foi comprada pela Elektra Records. Kurt era fã na época. Ele gostava muito de thrash e death metal. E aí, a ponto de curiosidade, a grafia alternada, né, alternativa do Kurt, ali do nome, o Kurdit, provavelmente foi inspirada nesta banda, a Metal Church, pois o vocalista dela se chamava Kurdit van der Hoof, sabia? Outra banda local, The Melvins, exerceu influência ainda maior em Kurt. Apesar de terem vendido poucos discos nos anos 80, Cobain viu neles os fundamentos do punk. Os Melvins tocaram na área de Aberdeen por alguns anos, mas ganhavam pouco dinheiro. Em 1988, os Melvins deixaram Aberdeen, assim como fizera Kurt poucos meses antes. Ele se mudou para Olympia, 95 km a leste, em 1987. Foi lá que compôs a maior parte das canções que acabariam em Nevermind. Embora tenha voltado à sua cidade natal para uma ou outra apresentação ou para visitar amigos e parentes, Kurt nunca mais morou em Aberdeen. Quando o Nirvana alcançou a fama internacional, o mesmo aconteceu com Aberdeen. A cidade era sempre mencionada nas primeiras entrevistas de Kurt Cobain, nas primeiras entrevistas feitas com a banda. Mas muitos dos habitantes, mas muitos mesmo, não se sentiram confortáveis com aquela associação à imagem de Kurt Cobain. Até porque o Kurt falava que Aberdeen era uma cidade de caipiras e etc. Ele citou uma vez numa entrevista que os caras eram caipiras preconceituosos que eram loucos pela igreja, mascavam tabaco, atiravam em servos e matavam bichas. Ou seja, não eram o tipo muito aberto à juventude esquisitona. Aí nem é preciso dizer que Kurt Cobain não ganhou muitos fãs na Câmara de Comércio de Aberdeen. As coisas pioraram ainda mais em 1992, quando o vício em drogas de Kurt se tornou público. Ainda que beber fizesse parte da vida em Aberdeen, as reportagens publicadas nos jornais falando sobre heroína envergonhavam os governantes da cidade, já que sua associação com Kurt ainda era muito forte. Obviamente, a sua morte em 1994 lhes trouxe uma infâmia que nenhuma cidade deseja. Algumas pessoas brincaram dizendo que era revoltante que Aberdeen fosse conhecida por causa do Nirvana. A cidade já sofreu ao ser estereotipada pela imprensa em décadas anteriores, pois, bem no centro, costumavam ter bordéis, que em 1952 era citado como um dos locais mais perigosos na luta da América contra o pecado. Os caras lá conseguiram aceitar mais rapidamente o passado de libertinagem da cidade do que a ligação com Kurt. Logo após a morte do Kurt, tiveram várias tentativas dos fãs locais em batizar algo em Aberdeen com o nome do Kurt. Batizaram oficialmente. Todo mundo fracassou. O escultor local criou uma estátua com sua imagem, mas a cidade não queria em nenhuma via pública. Aí, no final, a obra foi colocada em exposição numa garagem de uma casa. Uma garagem mecânica. Mas não são todos, né? Em 2004, no aniversário de 10 anos da morte de Kurt, o prefeito de Rockham emitiu uma proclamação em sua homenagem. A proclamação era basicamente um pedaço de papel que dizia que ele viveu na cidade nos seus primeiros anos de vida. E emiti-lo publicamente não teria custado nada à cidade. A ação foi vetada depois de alegações que o ato poderia insinuar uma aprovação pública ao uso de drogas. Aí os caras idiotas, os caras conservadores da cidade pensavam assim, que tipo de mensagem vai passar pro meu filho, né? Essas coisas das drogas. Mas, na última década, essa visão preconceituosa com relação ao Kurt começou a mudar.
em Aberdeen e em outras partes do condado de lá. Até os opositores acabaram aceitando o Nirvana como uma banda transformadora de fonte genuína, digna de orgulho. Então os caras de restaurante, de bar, de hotel começaram a perceber que vinha uma galera pra lá. E aí, na medida que foi passando, essas coisas de droga, de morte, a arte do Cobain criou uma força muito grande na cidade. E aí os caras começaram a olhar de outra maneira. Eu acho que isso acontece de forma geral, acho que ainda tem um reflexo, ainda tem ondas da morte do Kurt. Eu acho que vai ter um ponto aí, um século, não sei daqui quantos anos, que a arte do Nirvana estará no máximo, no ápice. Eu não acho que esteja agora. Em 2004, um dos jornalistas do periódico e membro do Conselho Municipal de Aberdeen fundou o Comitê Memorial Kurt Cobain sem fins lucrativos, e seu primeiro objetivo foi instalar uma placa na fronteira da cidade, dizendo que Aberdeen era o local de nascimento de Kurt. Mas a proposta foi considerada muito polêmica. No final, o comitê conseguiu angariar fundos privados para construir um pequeno adendo à placa que diz: "Bem-vindos a Aberdeen", acrescentando as palavras "Come as you are". Eles não permitiram, tá escrito oficialmente lá, aqui é a cidade de Kurt Cobain. Eles não aceitaram. Os caras tiveram que pegar dinheiro privado para colocar "Come as you are", que é venha como você é, venha, né, ali. Que seria uma indireta aqui ali. Nossa, gente, olha isso, em 2004 isso. E era Estados Unidos. Ao longo dos anos, outras tentativas foram feitas para que um memorial mais notório fosse construído em Aberdeen. Ou para batizar alguma rua ou parque com o nome de Kurt. Uma proposta para mudar o nome da ponte, da Rua Young, para a ponte Kurt Cobain foi vetada por 10 votos a 1 pelo Conselho Municipal. É esse o legado que queremos deixar para nossos filhos? Aí o pastor dizia: é esse o legado que nós queremos deixar para os nossos filhos? O pastor falava isso da cidade. Em 2008, um cidadão idoso que morava perto da ponte da Rua Young ficou frustrado com as atitudes de não deixarem homenagear Kurt Cobain. E aí ele decidiu, amigo, agir com as próprias mãos. Thor Kovac tirou meio acre de moitas de amora da propriedade municipal próximo ao caminho para a parte de baixo da ponte e começou o processo de criação de um parque, por iniciativa própria. Outras pessoas passaram a ajudá-lo e comerciantes doaram materiais. Essa atitude de faça você mesmo, que Kurt também tinha, é uma das coisas que mais podemos admirar nesse senhor. Uma placa de metal foi construída com a letra de Something the Way, mas a cidade acabou votando pela manutenção do parque, mesmo a maioria não o querendo lá. O local hoje é conhecido oficialmente pelo nome de Kurt Cobain Riverfront Park. Uma placa no Kurt Cobain Riverfront Park lembra que o local foi um dos muitos onde as cinzas de Kurt foram jogadas após a cremação. A placa diz: Kurt imortalizou este rio, agora o rio o imortaliza. Bom, pessoal, fica bem claro que Aberdeen aí até poucos anos atrás não aceitava muito Kurt Cobain, e o local, vocês podem ver nas imagens, é um local assim perto do rio, afastado da parte central. A cidade é muito conservadora. Eu não acho exagero, porque assim, mas o cara falou isso, então não vamos, sabe? Depois que vi o depoimento do pastor falando, né, esse é o exemplo que queremos para os filhos, eu vi que Kurt Cobain tinha razão em dizer que os caras são uns caipiras preconceituosos. Então, pessoal, é isso. Eu encerro aqui com um pouco mais aí da história de Kurt Cobain, do início aí em Aberdeen, em Aberdeen, né? Eu falei Aberdeen o tempo todo. Se você falar Aberdeen, me desculpe, mas eu já falei Aberdeen. Bom, é isso. Se você não está inscrito, se inscreva no canal para mais curiosidades e para ver outros vídeos. Me siga nas redes sociais e é isso. Compartilhe, dê like, que ajuda pra caramba. Paz, amor e empatia, tamo junto, beijo na bunda e até o próximo vídeo. Tchau!